Olá, tudo bem com vocês, gente? Agora tá gravando, né? Porque antes não estava, então fizeram uma pegadinha aqui comigo. Gente, nós estamos no 8º episódio? 8º, né? Fala que é. Hashtag 8º episódio hoje. Tô muito feliz com todos os episódios que a gente tem aí seguido. Esse mês aqui a gente falou muito sobre inteligência emocional, sobre marketing, sobre autoconhecimento. E agora a gente fez aí o start para falar sobre empoderamento, para falar sobre cuidado, para se olhar. E hoje eu tô com uma convidada muito mega especial aqui, que é a doutora Laís. Vocês vão conhecer ela já já. Ela vai vir falar sobre um assunto que a gente tem muita dúvida. Me coloco nisso porque eu acredito que vocês também têm muita dúvida, que é sobre cirurgia íntima, tá? Então vocês não percam por nada. Fiquem nesse vídeo até o final, tá? Porque vem muita Laricinha, Dirce, coleguinha e vários nomes aí que a gente costuma falar que elas são, né? Perereca, enfim. Gente, é o seguinte, primeiramente gostaria de agradecer aqui Padaria Moreira, que está conosco mais uma manhã de segunda-feira, porque a gente grava na segunda e solta na quarta-feira às 8 horas. E Padaria Moreira tem todos essas experiências aqui de salgado que ele fala, eu não vendo salgado, eu vendo experiência e atendimento, e eles são diferenciados mesmo, tá? Tudo para você fazer seus eventos, festa, casamento, aniversário. Pode chamar a Padaria Moreira, que eu confio e super indico pra vocês. Nada mais, nada menos do que essa estrutura maravilhosa da Play Podcast, tá? Já sigam eles aqui. E você pode ser o próximo a sentar aqui e bater um papo comigo, tá? Bom, vamos ao que interessa. Estou com ela, a doutora Laís, 35 anos, formada em GO. E me fala um pouco mais. Então, fiz medicina, fiz 3 anos de ginecologia, fiz medicina estética e tô atuando agora na parte de cirurgia íntima e estética íntima. A parte cirúrgica e a parte não cirúrgica também. Tem procedimentos não invasivos como preenchedor, clareador, bioestimulador de colágeno. Maravilhoso, tudo para sua área íntima. Tudo para área íntima. Isso. Cara, e quando você entendeu que você queria fazer essa especializado? Não, peraí. Quando você entendeu que você falou, cara, eu quero me especializar nessa área. Eu costumo dizer que eu coleciono histórias e eu realizo sonhos, né? Então, eu via muitas pacientes chegar com dores e era algo muito sofrido. E o que acontece? Isso impede, às vezes, de coisas básicas, é que nem todo mundo sabe, mas a pessoa que tem esse incômodo, principalmente nos casos que precisam ser cirúrgicos, impedem coisas simples, como, por exemplo, colocar um biquíni para ir para a praia, usar uma leg, fazer algum exercício que precisa de monta, tipo bicicleta, montar cavalo, esse tipo de coisa. Porque os lábios internos, eles são tão proeminentes, tão maiores, que incomoda, machuca. E não é só a questão da estética. Não vai além disso, né? Vai além disso. Pode ter um problema com infecção urinária, pode ter muito atrito, né? E esse atrito você pode ter até uma infecção secundária por conta disso. Então, engloba não só a parte da estética, a parte da funcionalidade também. Que legal, cara. E aí você falou, é isso que eu vou trabalhar. Exatamente. E assim, hoje em dia, por conta da parte da internet, as pessoas exibirem muitos corpos, eles começaram a achar que existia um padrão de vulva, né? Que é um padrão totalmente liso, né? Mais infantilizado, com uma simetria perfeita, os lábios internos pequenininhos, né? Que não são projetados para fora, estilo Barbie, por exemplo. Estilo Barbie. Exatamente, sem pelo, claro e totalmente simétrico, com os lábios internos que não estão em evidência, né? Então, elas imaginam que essa é a vulva perfeita. E quando, na verdade, não existe uma vulva perfeita. Elas são únicas, são singulares. E deixa eu te perguntar, você falou sobre vulva, né? Mas tem vários jeitos e nomes que a galera fala, né? Inclusive, eu falo de outro jeito, né?
Não vem ao caso. Depois a gente fala sobre os vários dialetos que tem. Mas o que seria a vulva? Tá, então eu vou explicar para você agora o que é que tem na vulva e quais são os procedimentos que a gente pode fazer, tá bom? Então vamos lá. Lábios externos. Os lábios externos, a gente pode ter a cirurgia, pode ser reduzido com cirurgia, tá? Ou a gente pode fazer preenchedor ou bioestimulador íntimo, tá? Para paciente que tem um pouco mais de flacidez, que emagreceu, ou que já perdeu mesmo colágeno nessa região. Os lábios internos, quando, no caso que eles são assimétricos e são um pouco maior do que os lábios externos, a gente pode reduzir isso cirurgicamente. Aqui nós temos o capuz clitoriano. Tá? Se ele for muito grande, inclusive pode atrapalhar no prazer feminino. Caramba! Exatamente, a gente dá uma reduzidinha nele assim para conseguir expor um pouquinho do clítoris, tá? Pregas acessórias, que são aqui do lado, geralmente se tiver também um acúmulo, um excesso de pele, dá pra gente fazer também. Aqui mais em cima é a região de monte púbico. Tem paciente que tem isso aqui um pouco mais gordinho. E aí fica aquele, o meu capu tá aparecendo. Exatamente. Capu de fusca, morro. Pode. Mais conhecido como esse, tá, gente? Então, aí aqui a gente pode realizar uma lipoaspiração ou até a aplicação de lipolíticos mesmo. Quem diz que não dá pra fazer uma lipo HDzinha? Não. É verdade, a gente pode resolver de todas as formas, todas as formas, meu Deus do céu. E aí tá, então esse aí é um caso que totalmente... Nesse caso aqui a gente precisaria sim, caso a paciente tenha um incômodo, você não pode acrescentar uma dor a paciente, não pode. É só se a pessoa tiver um incômodo, Exatamente. né? Quando a paciente chega pra mim, eu entrego um espelho e pergunto pra ela assim, meu bem, o que te incomoda? Conta pra mim. Aí se ela fala, olha só, nessa vulva aqui, por exemplo, só me incomoda a cor. Eu quero só clarear. Ok, é o que ela precisa. E essa questão Você de não clareamento é muito bacana, né? Porque, por que fica escuro? Então, são vários fatores que pode deixar escuro. Primeiro, que nós moramos num país miscigenado, né? E então, realmente, a gente já tem essa né? parte mais escurecida por conta disso, por conta do tom da nossa pele, por ser miscigenado. Mas o aumento de peso, a fricção de uma coxa na outra, se a pessoa tiver um pouco mais de excesso de peso, os alimentos, né? Você comer muito açúcar, muita massa, tudo isso pode estar escurecendo a região íntima. A fricção, o tipo de calcinha que você usa, se você usa muita calça jeans, tudo isso pode estar deixando a sua vulva um pouco mais escura. Então, o tratamento para clareamento é um tratamento de muito companheirismo do médico e da paciente, né? Porque existe a ajuda médica, o milagre médico não tem e realmente vai ter que parar mesmo de comer certos tipos de alimento em excesso, né? No caso de muita gordura, muito açúcar, massa, né? Trocar o tipo de roupa, usar roupas mais leves, né? Dormir sem calcinha ajuda para reduzir esse tipo de atrito na região íntima. Mas assim, super dá para clarear. Super dá para clarear. Sim. Enfim, dá para fazer tudo, dá para colocar aí uma Ferrari onde era um Fusca. Exatamente. E outra coisa, a região íntima... A região íntima, ela não tem um padrão. Às vezes você pode encontrar uma paciente, sei lá, por exemplo, de uns 60 anos, com a região íntima que parece de uma pessoa de 20, 30, porque ela tem ela tem hábitos saudáveis, tem bastante cuidado, sabe? E pode acontecer o contrário também. Uma paciente jovem que já tá com um aspecto... né, que eu acho a probabilidade muito maior, né? Que os galera jovem... tiveram trabalhos que fizeram isso. Você mostra ou fala qual idade você acha que tem. E às vezes não é compatível. Não é compatível. Porque isso é individual, né? É igual a questão do corpo, né? Tipo assim, é individual. 40 anos, mas com corpo... Você viu aquelas modelos, blogueiras, fitness, com 60 anos, que corpo que é aquele? Aquilo é um cuidado absurdo. De vários anos de dedicação, né? E assim, tem suas restrições, mas elas atingiram o que elas desejavam, que é um corpo lindo. Exatamente. Elas mostram que com qualquer idade você pode ter o que você quiser. Exatamente. É só ter determinação. Só ter determinação. E depois que faz a cirurgia, como fica mais ou menos?
Então, a cirurgia, me empresta essa outra? Opa. Geralmente, qual é a cirurgia mais realizada? É a cirurgia para redução destes lábios internos aqui. Então, no caso, estaria assim e a gente deixa assim, nesse formato. É a cirurgia mais realizada. Eu vou só te mostrar alguns números. Em 2011, tiveram por volta de 9.000 labioplastias no Brasil, cirurgias íntimas no Brasil. Em 2015, tiveram por volta de 12.800. Já agora, em 2019, tiveram pouco mais de 18.000. E o Brasil, ele é campeão brasileiro em cirurgia íntima. Nós temos médicos referência aqui no Brasil. Eles vão fora do país ensinar as técnicas desenvolvidas aqui. Que bacana! Inclusive, eu tenho, profissionais, assim, inspiração. A doutora Tina Batalha, o Bruno Jacó. Eles são referências. Segue eles. Vou seguir, com certeza. E deixa eu falar uma coisa, uma dúvida. Não é só a cirurgia externa. Interna também. Por exemplo, eu quero voltar a ser virgem. Então, existe. Chama himenoplastia, né? Que você pode fazer a reconstrução do ímen. Isso vai muito do psicológico da paciente, né? Às vezes ela quer renovar os votos do casamento e ela busca por esse tipo de cirurgia. É interessante. Buscam bastante? Buscam. Sim, tem algumas pacientes que sim. Algumas pacientes que sofreram trauma, abuso sexual, elas querem ressignificar aquilo. Olha só a importância disso, né? Porque atrás de cada cirurgia tem uma história, né? Tem uma história. Caramba. Enfim, você realiza sonhos, né? Eu realizo sonho e coleciono histórias. Coleciona histórias e faz histórias novas, né? Porque a partir do momento que a pessoa tá ali, totalmente desmotivada, e às vezes tem muitas marcas, dores, sim. Porque que nem você falou, né? Sobre a singularidade. Sim. Não tem que ser igual todas, né? Porque às vezes a gente olha os desenhos da Barbie, a Barbie linda, maravilhosa de biquíni, e a gente acha que a gente tem que ser assim. Não, né? Não é isso. Então, inclusive, tem uma depiladora que ela não quis se identificar, né? Até pra não... as clientes dela não se sentirem ofendidas, né? Ou algo do tipo. Ela classificou os 5 principais tipos de região íntima, tá? E aí, ela classificou assim, Barbie, que é uma que ela é lisinha, os lábios são todos cobertos. Essa é a classificação 1. Ela diz que essa é a mais desejada, mas é a menos comum. Em segundo lugar, é a cortinas, onde os lábios internos, eles saem totalmente para fora, tá? Essa daí é a mais comum. Tem uma outra que chama inchadinha. Os lábios externos são um pouco maiores e mais gordinhos, né? Ela falou que esse não é tão comum. Aí, o 4º tipo é um que ela classifica como ferradura. Nessa parte, aqui próximo à região do clítoris, ela tem uma aberturazinha. Então, você consegue ver só essa partezinha. Você não consegue ver os lábios internos para baixo. E já a última, ela classifica como tulipa. Ela faz uma menção àquela flor, né? Que é a flor desabrochando. Aí essa já tem a abertura próxima ao clítoris e até o final, de forma com que você pode ver todo o lábio interno, mas ele não se expõe como o modelo cortinas. E ela falou que esses são os 5 principais tipos. Caramba! Então, gente, é isso. Não tem uma classificação de que é uma coisa só, igual pra todo mundo, né? É igual o corpo, né? São diferentes. Exatamente. É que é uma coisa escondida, então ela não fica tão em foco, né? Exatamente. Não é um assunto que as pessoas dão foco, né? Sim. É uma dor ali que a pessoa tá ali, às vezes ela não tem vergonha, né? Quantas pessoas, acredito, mulheres que chegam até você, né? Nem sabendo o que vai falar, simplesmente chega ali e coloca a dor em cima da mesa, né? Exatamente. E elas querem um modelo principal. E elas vêm com foto ou não?
Eu quero igual É mais ou menos isso. Não, elas não vêm com foto, mas elas já vêm falando, eu não quero mais o meu lábio interno, ou eu quero ele muito pequeno, porque incomoda tanto, porque ele externaliza tanto, e ela provavelmente ela já teve muito trauma naquela região, trauma físico e trauma psicológico, porque como eu falei, esse atrito incomoda muito, né? Ela já deixou de fazer muitas coisas, já deixou de ir à praia, já deixou de colocar um leg na academia, ela já deixou de fazer tanta coisa que aquilo para ela é uma dor, ela quer que resolva aquilo, sabe? Então é assim, mas aí, tanto que no meu consultório eu tenho um quadro, um britânico, que ele fez um trabalho com 400 voluntárias. Ele encontrou essas 400 voluntárias, classificadas de 18 a 76 anos, ele colocou pessoas transgêneros, colocou irmãs gêmeas, voluntárias pré-parto e pós-parto, pré-ninfo, pós-ninfo, foi algo bem abrangente mesmo. E ele fez 10 quadros com gesso, né? Moldes reais, em gesso. E, inclusive, eu tenho um quadro desses no meu consultório para mostrar a singularidade de cada uma. Eu falo, pode ir no quadro, me fala se você encontra alguma, uma igual à outra. Igual esse quadro tem mais 9, você não vai encontrar nenhuma. Nenhuma. É lindo de se ver. O quadro chama Grande Muralha da Vagina. Geralmente o profissional da área da saúde, né, fala Grande Muralha da Vulva, né? Porque a vagina é a parte interna. Mas assim... Olha só, a vagina eu achava que era a vagina. A vagina é a parte interna. E a vulva é a parte externa. É aquilo que a gente vê. É aquilo que a gente vê. Uhum. Então, gente, é vulva, tá bom? Para de errar! Vulva. E quanto tempo demora essa cirurgia? Depende. Tem algumas que são rápidas, uns 40 minutos. Algumas elas já demoram mais. Pode chegar algo em torno de 2 horas. Depende da complexidade. Tá. Uhum. Tudo depende da questão. Isso, porque depende do tipo de intervenção que você vai fazer. Se a paciente tem uma queixa nessa parte do capuz clitoriano, se a paciente só tem uma queixa na parte de lábios internos, e aí vai aumentando. Se tiver em lábio externo também, aí só vai aumentando o tempo. Uhum. E valores? Valores valores precisa avaliar. Tudo avaliação, né? Exatamente, até porque tem cirurgias que são feitas em consultório médico, tem cirurgias que são feitas hospitalar. Tem algumas que vai precisar só de anestésico local, outras que vai ser interessante pelo tempo de duração você poder fazer uma anestesia, uma raquidiana, né? Para poder realizar a cirurgia. Sim. E geralmente tem algum caso, por exemplo, a mãe foi parto normal e obstruiu muito, ficou muito diferente do que era? Geralmente, a gente chama de laceração, tá? Mas é essa forma que rasgou naturalmente, por exemplo. Após a saída do bebê, da placenta, na grande maioria das vezes você consegue voltar tudo pro seu lugar bonitinho. Geralmente consegue. Uhum. E é a melhor forma, é a forma mais natural. Tá? Então, geralmente, fica tudo muito bonitinho. A gente consegue, principalmente quem gosta dessa parte de estética, tem um cuidado maior, né? Deixa tudo mais bonitinho. Quem gosta... Quem gosta... Eu gosto, muito. Também. Essa parte de estética é uma coisa, assim, que, cara, mexe com a autoestima. Mexe com a autoestima. Tipo assim, tudo que eu puder fazer pra minha autoestima sempre tá elevada, eu faço, sabe? Que nem... Além dessa questão da cirurgia íntima, que é o que você... foca, né, a sua especialidade, você também faz outros tipos de aplicações, né? Sim. Sobre bioestimulador, colágeno, né? De colágeno, isso. Na região íntima eu faço todos esses tipos de tratamento, todos esses tipos de tratamento. Faço microagulhamento, radiofrequência é muito bom também. Radiofrequência pode fazer interno e externo. E já pode se precaver, né? Exatamente. Por exemplo, uma pessoa mais nova que não quer, com a questão da radiofrequência, né? Querer fazer antes, pode fazer, né? Pode fazer. Externo para tratamento de estímulo de colágeno, né? Ajuda bastante. Tanto a radiofrequência quanto o laser, eles podem tratar, né? Mas aí, no caso, já é
em pré-menopausa, pós-menopausa, essa parte de incontinências leves, pacientes que estão com pouca lubrificação, tudo isso ajuda. Atrofia, tudo isso melhora com o uso do laser e da radiofrequência. Eles são duas tecnologias diferentes, mas que eles têm um resultado bem semelhante. Tipo, aumento da libido. Não. A parte dele dessa parte externamente é bioestímulo de colágeno, né? E dentro da região íntima, paciente que tem flacidez, pouca lubrificação, que pode ter uma atrofia, algum tipo de fissura, e as incontinências leves podem ser tratadas com laser e a radiofrequência. Olha. Você faz por volta de 3 sessões, com intervalo de 1 mês cada. É, assim, um resultado incrível para paciente. Incrível. Todas elas relatam melhora. Gente, mulher é muito mental, né? Sim. Cara, se você não estiver bem com a sua mente, não flui nada, né? Não consegue ali se entregar, né? E hoje, na roda de qualquer conversa de mulher, aparece, ai, mas eu sou nova, não sinto libido, não tenho vontade. Por que acontece sempre isso? Na verdade, a mulher, ela sempre foi muito reprimida, né? Às vezes, a parte da criação pode ter interferido muito. Tipo, tira a mão daí, você é menina, você não pode fazer isso, sabe? As mães que começaram a podar a criança de muito pequena. Às vezes ela teve algum trauma, sofreu alguma violência sexual, isso também pode atrapalhar muito. Às vezes a primeira relação sexual dela não foi uma relação satisfatória, né? Não foi do jeito que ela sonhou, foi algo que teve muita dor. E aí, isso aí vai virando um acúmulo, né? A pessoa não vai limpando, não vai curando isso dentro dela, ela vai carregando. Aí, a hora que ela casa, ela já tem uma bagagem lá de trás e leva. Inclusive, tem uma doença que é muito importante, atrapalha, né, muito essa questão da relação sexual, que é o vaginismo. O vaginismo é algo que impede a penetração do pênis na vagina, né? A paciente, ela sente uma dor tão absurda que ela tem contração muscular, né? E é interna essa dor? Ela sente uma dor logo no introito da vagina, ela não... de uma forma que ela não deixa ocorrer a penetração, o vaginismo, tá? Então, isso tem que ser um tratamento com psicólogo, com fisioterapeuta pélvico e com o ginecologista, tá? Inclusive, tem tratamento com botox para vaginismo, que você aplica botox. O que é o vaginismo? É essa condição que a mulher sente essa dor e ela impede a penetração de qualquer coisa, do absorvente interno, do espéculo ou do pênis. Ela impede. Não entra! Porque ela faz a contração, né? Muito forte. Então, é impeditivo. Por quê? Porque quando ela pensa nesse tipo de penetração, ela lembra da dor e aí ela contrai. Entendeu? Então, para tratar isso, você precisa, né, de uma equipe multidisciplinar. Mas é interessante. Então, o Botox veio aí para ajudar a gente também, viu? De todas as formas. Viu? Que legal. De todas as formas. Só que tem que ser multidisciplinar, porque não adianta. Porque a musculatura pode ser que ela relaxe, mas ela continue sentindo dor, porque ela tem, né, esse fator emocional envolvido. Então, é uma coisa que a pessoa tem que se curar, Exatamente. Né? Só que a gente precisa avaliar sempre se não tem alguma outra causa, se ela não tem um corrimento, se ela não tem uma infecção sexualmente transmissível, o que ela tem ali que causa dor. Depois que você descartou tudo e que você vê que esse trauma é tão grande que faz esse tipo de contração, impedindo a entrada de qualquer coisa, né? Como eu falei, o espéculo, o absorvente interno, o pênis, esse tipo de coisa, é onde a gente precisa tratar isso, e o Botox veio aí pra gente ajudar, né? Ajudar. É muito ruim, né? A pessoa que vive nessa condição. Meu Deus, imagina. Mas tem tratamento para isso, é só conversar. Acontece que as pacientes, às vezes, elas têm vergonha, né? Elas não querem dizer, elas ficam com a dor e não contam. Outra coisa que eu acho importante a gente falar é que, às vezes, a paciente, ela tem tanta vergonha, que ela não consegue olhar para a região íntima dela, ela não olha. Tem tantas pacientes que eu pergunto assim, você tem seu espelhinho para você olhar? Ela diz, não tenho. Mas, assim, não é só uma questão de, tipo, eu quero ver só para saber como é. Isso é importante, você tem que se conhecer. Mas existem algumas doenças que você consegue visualizar, né? Uma manchinha,
Um lugarzinho que coça, alguma coisa assim, entendeu? Tem 2 doenças que eu acho que é bem importante você diagnosticar logo no começo, algum tipo de câncer, né? Você identifica se você olhar. Líquen, né? Que é uma condição também autoimune, que é interessante você estar olhando, porque ela altera a coloração da vagina. Então, qualquer coisa que você perceber diferente, você tem que procurar. Você já pode procurar, Exatamente, né? você já tem que Não procurar ajuda. Porque a gente não vê, que você não tem que olhar. Exatamente, Você não vê, você tem que... Mas é muito importante isso mesmo. Muito. Então, meninas, e o Brasil? Por favor, espelhinho, viu? Espelhinho. Se você não olhava, comece a olhar hoje. Começa a olhar hoje. Sim. Fala com ela. Exatamente. Entendeu? Fala, não Vê sei o que, como... que ela tem pra te Arruma contar. um apelido aí e fala, e aí? Ela é sua melhor amiga, né? Sua melhor amiga. Exatamente. Ela vai te proporcionar prazer. E é bom você se conhecer. Porque se você não se conhece, como que você vai querer que outra pessoa... Como que você vai falar assim, ai, você não sabe... Não sabe fazer, mas você também não sabe. E aí? E você? Você tem que saber. E é um tabu, cara. Nossa, como que é um tabu. Eu tinha muito essa questão de retração mesmo. Em conversar sobre a questão de sexo, de tudo. Porque a minha criação foi... Não pode, não vai, não. Então, por exemplo, eu fui abrir, eu acho que não só eu, mas muitas mulheres se colocam nisso. A gente vai, é como se fosse uma borboleta mesmo. Você vai entendendo o seu valor, o seu propósito, você vai se abrindo e vai querendo conhecer, se conhecer, saber, né, que não é um pecado, que não é algo que, tipo... Tem que te apunhalar, né? Não, isso é algo importante, isso é fisiológico, isso faz bem pro corpo. Então, eu acredito que sim, a gente tem que trabalhar isso melhor. Hoje em dia, não sei se você já viu, existem cursos que ensinam na criação de filhos em geral, para você evitar implantar certos traumas, implantar certos bloqueios. Porque depois, na idade adulta, ele vai precisar trabalhar com isso. Né? Vai ter que tentar se libertar desses cadeados mentais que instalaram na cabeça deles, tanto do homem como da mulher. Então, é importante os pais ter essa responsabilidade, né? E ter essa educação em estar cuidando de um novo ser. Exatamente. Falar, né? Exatamente. Do que é certo, do que não é, né? E, por exemplo, criança. Tem alguma criança que já tem um desenvolvimento mais acelerado com a questão da parte íntima ou não? Não. Tem sim. Tem criança que tem. Mas a gente, geralmente, para ter algum tipo de intervenção cirúrgica, a gente espera pelo menos próximo dos 18 anos, que já terminou de completar, né, a formação. Umas que já... Exatamente. Nossa. E aí, até para a pessoa ter certeza mesmo do que ela quer, de como que ela quer. Ela se sente bem com isso, né? Sim. Mas na maioria das vezes não se sente bem, não. Não se sente, né? Adolescente se sente mal com tudo, né? Você lembra quando você era adolescente? O mínimo de coisa é suficiente pra você estar triste, chorando, emburrado com alguma coisa, achar que ninguém gosta de ti, né? Você só precisa de um gatilhozinho. O adolescente é complicado. É complicado. Precisa de psicólogo. Nossa, meu Deus do céu. A gente normal, né? Sim, a gente adulto, que já tem consciência de tudo, imagina a gente precisa. A cabeça, né? Sim. E olha que nem faz quase nada, né? Não faz, mas essas mudanças deixam eles bem inseguros, né? Eu acho que, na verdade, é a insegurança, né? A dúvida do futuro, as escolhas que tem que tomar. É um mix, né? Exatamente. E deixa eu falar, esse aqui você trouxe o clítoris, né? Isso. Gente, olha isso aqui, é um clítoris. É um clítoris de tamanho real. Seu clítoris é deste tamanho, o tamanho real dele, tem várias partes. Olha isso aqui. Ele tem umas 8... Você achava que era aquele negocinho aqui, né? 8.000 terminações nervosas. 8.000? Cara. Só uns 15% dele fica externo, né? Que é nesse modelo aqui, ó. Mostra. Só essa pontinha vermelha fica de fora. Ó, na verdade ele é assim, né? A gente vê ele assim, porém... a gente vê ele assim, ó. Desse tamanho. Porém é totalmente assim, ó. Tá? Então, meninas, vocês têm uma área de prazer muito grande. Vamos usar. Exatamente. Vamos se conhecer, porque não tem como, né? Não envelhece, ele não tem dupla função, igual o do homem, ele é exclusivo pro prazer. Somente. Tá aí só pra isso. Caramba. Tem que saber usar, né, gente?
Tem que saber Os usar. meninos têm que saber usar também. Os meninos têm que saber usar. Então vamos lá, né? Dar uma atualizada aí, ver uns vídeos no YouTube, né? Que é importante. As mulheres Assistir um agradecem. podcast, Assistir um né? podcast, tá? Você já tá assistindo, né, Giovanni? É muito importante. Porque eu acho que ambos precisam conhecer um do outro, né? Sim. Acho que num relacionamento, quando o outro conhece as particularidades, né? Nesse sentido íntimo da mulher, flui muito melhor, né? E a mulher também, né? Sim. Porque às vezes a gente coloca essa sobrecarga só no homem, né? Sim. Que o homem tem que saber, que o homem tem que fazer acontecer e tudo mais, mas né, ambos ali. Precisa ter o autoconhecimento. O né? autoconhecimento. Quem não teve, hoje vai ter a tarefa de casa, de pegar o espelhinho, ir lá conhecer o seu lábio externo, seu lábio interno, o seu capuz clitoriano, o clítoris. Vamos entender isso. Entender, porque é saúde, gente. Sim. Né? Quando a gente colocar na nossa cabeça que a parte íntima faz parte da sua saúde, tudo muda, Sim, tudo muda. né? Olha, e assim, principalmente, igual eu tinha falado anteriormente, dessa região do câncer na região da vulva, né? É uma cirurgia mutiladora. Se vocês pegarem para ver, entrar na internet e ver, é triste de ver. Então, se você não quiser olhar, porque não quer se conhecer, mas olhe pelo menos para não ter esse problema, você identificar alguma coisa quando tá no início, é Meu importante. Deus. Depois eu vou te mostrar. Nossa. É mutiladora, né? Vai O pessoal da oncologia corroendo. pélvica. Não, quando você vai tirar a lesão, você tem que tirar com margens, né? Então, você vai tirar uma parte grande. Nossa. Então, assim, se não quiser olhar para se conhecer, olhe pelo menos por saúde. Por saúde, E não gente. deixe de ir ao ginecologista anualmente, não deixe de fazer seus exames. Não fica achando que é normal, né? Não. Às vezes uma coceira ser normal. Ah, tá coçando Não, porque eu uso não. muita calça. Ah, meu corrimento é normal. Tipo assim, a vida inteira tendo corrimento. Enfim, tem várias coisas, né? E outra coisa, às vezes você tem uma dúvida simples, sabe? Ah, a lubrificação é normal? Então tá bom, deixa eu ir lá perguntar para minha médica como que é essa lubrificação normal, como que é alterado, sabe? É importante você fazer isso. Eu vejo que tem muitas pacientes que chegam para mim que falam assim, doutora, eu não tinha coragem de falar com o meu médico sobre isso, e tem coragem de falar comigo, porque eu falo de uma forma simples, porque eu falo abertamente com a paciente, sabe? Quando ela tá ali comigo, a gente tenta ter uma conversa de amigas, sabe? Eu vou entender o que você quer, a gente vai conversar e a gente vai resolver isso juntas, sabe? Eu conto para ela qual que vai ser a responsabilidade dela, qual que vai ser a minha, até onde chega a minha, até onde começa a dela, e juntas a gente vai resolver. E é totalmente diferente, né? Porque geralmente médico, a gente fica com esse tabu também. Ai, meu Deus, eu vou perguntar uma coisa que ele vai dar risada da minha cara internamente, né? Então, quando você tem essa comunicação leve, é muito melhor. Porque daí Sim. você chega lá, você vai assim... Exatamente. Né? Gente, mas antes de ser médica, né? Eu fiz zootecnia, sou das agrárias, então pode vir conversar que tá tudo certo. tudo não certo. tem essa parte de tabu aqui. E você sempre quis ser médica? Chegou uma época da minha vida que sim, né? No início eu escolhi, né, essa outra área. Eu era muito nova, né? Eu tinha 16 anos. O que uma menina de 16 anos sabe? O que quer? Não sabe, né? Não sabe. É muita responsabilidade. Por isso que eu acho importante as pessoas entrarem na faculdade mais tarde. É muito importante, porque às vezes você vai gastar um tempo ali de algo que você não queria, e às vezes você vai levar isso até o Só final. pra poder se manter no padrão, né? E às vezes você vai levar aquilo até o final, que era uma coisa que às vezes você não estava se encaixando ali, só para você falar, concluir. Tem sonhos que eles precisam ser encerrados. Às vezes você não falou precisa tudo. chegar até o final. Só que Falou a gente tudo. não tem maturidade para isso. Não tem. A gente só vai aprender isso com os anos, né? E aí a gente vai ficando mais craque. E isso a gente Né? vai ficando A gente vai esperta. ficando esperto. A hora que a gente tem que parar com Parou. alguma coisa. Acabou, encerrou. Não tem mais esse negócio de, eu vou ficar levando pra ver até onde vai dar. Não. Às vezes você Depois tem que parar. você encerra o sonho que você achava que ia ser um sonho pra vida inteira, Você você troca. começa a Exatamente. mudar a chave. Né? Na faculdade, eu tinha 3 opções. Eu pensei em fazer psiquiatria, meu pai é psiquiatra. Cheguei a pensar em fazer pediatria, porque a minha pediatra era minha professora, então eu era apaixonada. A pessoa que foi minha pediatra dava aula pra mim.
Então, eu era encantada com isso. E aí, eu gostava também bastante da parte de ginecologia. Aí, foi indo que no desenrolar, acabei que me decidi por ginecologia e obstetrícia, porque eu queria trabalhar com vidas, né? Com vidas. Só que tem um percentualzinho pequeno que, às vezes, não te deixa tão feliz assim, né? E eu sou muito emocionada, então... Diz que médico não pode ter muito... É verdade? Não, eu acho que tem que ter, sim. Tem. Eu acho que precisa ter. Só acho que falta muito, né? Já colocaram na cabeça deles que você tem que ser assim, bruscamente, porque tem uns que dão umas respostas assim que, né? Pô. Então, eu não sei se isso já é algo que a pessoa trouxe de berço, né? Ou se ela ficou assim com o passar dos anos, né? Já tem muitos anos de profissão. Na verdade, eu nunca entendi muito bem, sabe? Mas esse não é o tipo de padrão que eu sigo, sabe? As minhas coisas são muito mais tranquilas, mais leves. E assim, você tem que saber, igual eu já tinha falado antes, assim, o que te deixa bem, o que te faz bem, o que te faz feliz, o que você conseguiria fazer o resto da vida sem, inclusive, cobrar nada. Aí você descobre, é onde você descobre o seu propósito. Exatamente. O que você fica feliz e poderia ficar fazendo 24 horas seguidas sem parar. É assim que você vai descobrindo. Tem que ser leve. Tem que né? ser leve. E deixa eu falar uma coisa. Quando você toma anabolizante, você me mostrou... Gente, eu vi uma foto. Ai, com todas as minhas fotos. Não, eu vi uma foto na internet. Corta. Vai ficar melhor, porque senão eu te... Meu Deus. Não, você tá doido. Galera pira. Ô, gente. Depois você vai cortar essa parte, né? Vai começar de novo? Pode falar que eu vi uma foto na internet. Só minha amiga me contou. Aí vamos pensar que é tu. Minha amiga me contou, é você que usa. E deixa eu falar uma coisa. Minha amiga me contou. A amiga me contou, ela melhor. A minha amiga me contou, mas eu acho que é ela mesma. Mas não sou eu, viu? Porque a gente fica colocando a pessoa em segundo... Dizendo que é amiga, né? Dizendo que é amiga e sendo que é a gente. Mas não sou eu, tá? É sério, nunca tomei anabolizante. Mas essa amiga minha, eu acho que ela é ela mesma. Ela falou pra mim que uma outra amiga dela... Essa conversa tá ficando legal. Uma outra amiga dela cresceu o clítoris. Cresce, mulher. Cresce, sim. Meu Deus. Cresce e quando você para de usar, ele não volta. Tipo, cresce e fica... Cresce e fica lá. E fica como? E fica grande. Grande. Vai dar até um tiriquinho aqui, ó. Tem cirurgia para isso, tá? Tem uma cirurgia que a gente chama de clitoropexia, que você consegue colocar ele um pouquinho mais para trás. Mas depois que fez essa cirurgia, é interessante que não volte a usar anabolizante, tá? Assim, a gente tem que entender que a gente não consegue ter tudo na vida. Ou a gente tem uma coisa, ou a gente tem outra. Ou a gente tem o corpo sem celulite, sem gordura, ou a gente tem a região íntima dos nossos sonhos. E não tem como. Tipo assim, a pessoa que toma, se ela tem algum remédio que ela pode tomar junto pra não crescer? Não tem. Não tem. Assim, crianças maromba aí, tudo tem, certo? Então, é interessante a pessoa estar fazendo um acompanhamento com endocrinologista, porque se você fizer um acompanhamento com o endocrinologista, você vai tentar minimizar os danos, tá? Porque tem dano de perda de cabelo, aumento de acne, né? Muita espinha no rosto, nas costas, esse tipo de coisa. E tem essa parte da região íntima, assim, que tem uma hipertrofia, né? Um aumento do clítoris. E é um aumento extremamente significativo. Sim. Para quem é uma pessoa que se preocupa muito com a região íntima, é significativo, sim. Então, gente, vamos lá. Decide. Faz uni do NT aí. O que você prefere? Na verdade, é tudo na vida, né? Você tem que fazer uma escolha. Você não consegue ter tudo. Não consegue. Não. Nossa, então agora eu vou olhar aquelas marombonas lá. Eita Deus. Gente. Cada um tem aquilo que quer, né? Então, às vezes a pessoa, tipo assim, não, tá bom. Ela é feliz assim. Eu prefiro me ver externamente bem, musculosa, fortona e aqui. E às vezes aquilo ela já virou profissão, né, pra ela. Ela já é fisiculturista, aquilo virou uma profissão. Então, o que vai vir acompanhado daquilo pra ela não importa, né? E já tem outras que não, ela só quer se ver bem no espelho. Talvez pra essa se importe um pouco, né? Mas
Aqui já virou profissão, eu acredito que elas Não ligam mais. Não. E vai crescendo ou para? Ele vai crescendo, né? E o que acontece? Se parar o uso, não regride. Não regride. Ele vai crescendo. Tipo assim, se você for... Não é que ele vai crescer, Nossa, vai ficar... Não, calma. Respira, vamos voltar. O clítoris do tamanho do... Volta, não é bem assim. Ele não vai ficar volta. igual... Volta, calma. Não vai ficar igual um pênis. Nunca, não vai ficar. A gente chama de... ele é comparado a um micropênis, tá? É micropênis, nada tipo assim, ficou semelhante a... Não. O máximo que chega, será? É um tamanhozinho assim, mas é porque é muito individual, né? Cada corpo é um corpo. Cada corpo é um corpo. Mas imagina ter um corpo no... Nossa. Interessante, né? Gente, é umas coisas assim que você fala, não é possível, mas é possível. Você vê muita coisa, né? Sim, a região íntima, ela é interessante. Caramba. Ela tem que ser explorada, né? E se você tem alguma alteração, é aquilo que as pessoas falam, eu tenho vergonha de ter relação sexual no claro. Ela não aceita ter um sexo oral, por exemplo, porque ela tem conflito com a região íntima dela. Você entende que isso atrapalha diretamente o prazer? Diretamente. A autoestima, né? O empoderamento, tudo isso reflete. Às vezes a mulher, ela nem sabe por que ela tem autoestima tão baixa, né? Olha, e deslancha. Depois que você... Porque às vezes você está precisando disso. Você precisa de alguma coisa para você passar para o próximo nível e você não está entendendo o que... Várias pacientes que eu realizei a cirurgia, elas estavam com várias questões psicológicas, assim, atrapalhando o trabalho, assim, sabe? Depois que resolveu essa questão, a autoestima foi lá em cima, sabe? Aquilo que deixa a pessoa assim, agora eu sou imparável, eu faço o que for preciso. Exatamente. Muda muito. Você vê, muda muito. É muito bonito de ser. Eu imagino. Nossa, o jeito que elas chegam e o jeito que quando finaliza. Eu já tive casos de paciente que tentou suicídio, né? Por conta da região íntima. Era uma paciente que sonhava em ter filhos, constituir famílias, e ela tinha um bloqueio tão grande, né, com a região íntima dela, que ela não conseguia se relacionar, ela não conseguia ter relação sexual, encontrar um parceiro, porque ela tinha muita vergonha da região íntima e o sonho da vida dela era ser mãe. Né? Então, ela já havia tentado contra a própria vida por conta disso. Então, é importante, é sério, se você tem uma dor, conversa, busca ajuda, sabe? Sim. E tenta resolver isso, porque às vezes isso está sendo seu limitador. Exatamente. Seu limitador, sabe? Aí você fala, cara, se programa. Tenta resolver, tira suas dúvidas. Porque às vezes a pessoa não faz também por dúvida, né? Sabe, eu vou perder a sensibilidade. Tá, e aí? Vai perder? Não, não vai. Aí você vai explicar tudo que pode acontecer, qual é o seu período de repouso, o que precisa ter. Tem que ter um repouso, né? Com certeza, com certeza. Explica quais são as principais complicações, as outras que também não são tão comuns. Não adianta, é uma intervenção cirúrgica. A maioria das vezes dá tudo certo. Sim, dá, mas a pessoa tem que estar ciente das complicações. Exatamente, para não culpar o médico, né? Não, e assim, o médico faz até uma parte, né? A outra é a pessoa que vai estar cuidando na casa dela, né? E teve algum caso que você pegou e você falou assim, esse daqui não vai dar? Então, tem uns casos que eles são mais complicados, né? Bem desafiadores, mas assim, quanto mais desafiador, eu acho que é melhor, porque a felicidade da paciente depois, quando ela vem no retorno, você não tem noção. Ela vem feliz, ela vem radiante, ela vem com um sorriso de orelha a orelha, sabe? Ela te abraça, ela vem com presente. Até o marido vem com presente, Os maridos, isso que eu ia te perguntar. Vem com presente, mulher. Os maridos, eles, eu acho que fica assim, caramba. Fica. Obrigada, porque doutora. Muda tudo. Ele fala, meu Deus, por que não fez isso antes? Se eu soubesse que era só isso. Cara. Precisa ser mais divulgado. Hoje em dia está sendo mais divulgado, tá? Você vê que as famosas estão assumindo que fizeram. E depois disso, outras pessoas começaram a procurar mais. Não, e a hora que eu vi... Porque, assim, eu não conheço ninguém a não ser você. Porque apareceu pra mim. Daí eu falei assim, mano, que da hora. Olha isso. E é uns conteúdos, assim, direcionados não só pra parte íntima, mas, assim, na concepção do significado. Sim. Né?
Uhum. da vulva. Claro. Aí, tá vendo? Da coleguinha. A coleguinha. Sua parceira de vida. Tem que Parceira cuidar de dela. vida, cara. É. E é muito interessante, porque os seus conteúdos, eles são... Você entra ali, você começa a ter várias curiosidades, Sim. né? Sim, as seguidoras, elas mandam, né? Elas têm muitas dúvidas, né? Então, acaba que eu consigo tirar algumas dúvidas. Sim, aqui, e se atende? ali. Eu atendo atualmente em São Paulo, né? Numa clínica dermatológica, doutora Lohan. Então, lá é corporal, facial e íntima. Em São Paulo, se quiser, pode agendar consulta lá. E agora eu me mudei recentemente para Mojimirim. E vamos ter atendimentos lá também. Lá também. Shopping Boulevard. Novidade que tudo. Exatamente. Gente, bora, hein? Bora, Na marcar. inauguração eu quero você lá, viu? Com certeza. Por favor. Eu já tô com a roupa de ir, minha filha. Vou até fazer uma avaliação que elas. Não, mas nesse caso, eu acho uma das coisas que já silicone, lipo HD, eu não tenho esse negócio, né? Se eu quero fazer, se é uma coisa que vai me trazer autoestima, independente do que vão falar, mas você é magra, por que você vai? Vou fazer porque é uma coisa que eu quero. Sim, te É uma faz bem. questão minha, entendeu? E tudo aquilo que é uma questão sua, você tem que fazer. Porque é pra você, não é pros outros. E literalmente, né? Quando a gente faz pra gente, a gente não precisa ficar mostrando pros outros, né? Olha, então isso é uma coisa que é muito importante deixar claro, porque às vezes a paciente chega lá e aí a primeira coisa que eu pergunto, o que te incomoda? Ela não olha aí pra mim e me diz, não, eu quero saber o que te incomoda. Olha, invita. Sabe por quê? O que acontece? Essas pacientes que vão com isso, o que aconteceu? Em um relacionamento, né? Alguém falou pra ela. Aí ela chega, tipo assim, sabe? Que era algo que ela não tinha essa percepção, era algo que não incomodava ela. Alguém, né, começou a acrescentar essa dor nela, e ela chega, e aí eu entrego o espelho, me conta, o que é que te angustia, o que é que te incomoda. Ela fala, não, olha, é que me falaram. Não, tem que ser algo seu, tem que ser algo pra você. Pra você. Se te incomoda, a gente arruma. Se não te incomoda, não vamos mexer, faz. por favor. É melhor. Sabe? Ou daqui a um tempo, se você tiver uma maturidade, você consolidou que é aquilo mesmo que você quer, você volta. Mas porque alguém te falou, não faça. É uma coisa assim que tem que ser por você. Exatamente. Sabe? Pelo seu eu, pela sua autoestima. Não porque, meu marido tá falando isso, tá falando aquilo, meu namorado, enfim. E até mesmo o contrário, se ela falar, não me incomoda, e o namorado fala, não quero que faça, faz. Faz sim. Né? Aí já tem que ser a sua opinião que tem que valer. Que tem que prevalecer, né? Exatamente. Que bacana. E essa inauguração tá prevista para... Ai, vai ser esse mês. Nossa, vai ser gente. Esse mês já, hein? Tá vendo? Eu quero você lá. Com certeza. Vamos lá, a gente E vai ter muito, além das avaliações que você vai fazer, né? Que você vai continuar atuando, né? Na questão de cirurgia íntima, vai ter outras coisas também. Faço, é porque eu faço a parte de íntima, cirúrgica e não cirúrgica, e a parte de corporal também. Então vamos lá, se você quiser dar um up nos glúteos. Um upgrade. Ai, eu quero mudar os glúteos. Ai, vamos lá. Vamos fazer um bioestímulo de colágeno. Você tem que poupar colágeno. Exato. E assim, tudo que facilitar, né? Podemos fazer um agachamento ali 4 vezes na semana? Claro que a gente pode. Mas se a gente tiver ali entendeu? Um up. Um up. Algo que te ajude, né? Pô, a Lipo HD foi uma coisa assim que eu tinha muito tabu com a minha barriga. Tipo assim, os outros falavam que eu era magra, mas só eu no espelho olhava e não gostava. Porque era a projeção dela. Eu sempre fui magra. Mas a projeção dela era pra frente. Entendi. Então me incomodava. E aí surgiu uma oportunidade que eu falei, cara, ou é agora ou é agora. E eu fiz. Só abraçou e foi. Só abracei e fui. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Sim. E assim, com o silicone, tipo assim, não tinha R$1 no bolso. Mas assim, fui lá, meti a cara e é pra mim, não é pro outro. E na época o Diego até falou, vou comprar um apartamento, não sei o que, queria casar. Falei, não, vou colocar meu peito primeiro. É claro! Gente, aí ó, casei, tem o peito, tem a É assim mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, não tem que deixar uma pessoa colocar, né, o posicionamento dela sobre uma coisa que é sua, Sim. né?
Não, e você entende que com a sua autoestima elevada, você consegue Nossa. colocar seus pés em um lugar que você não Você imaginava que ia voa, colocar. cara. Você voa. Tipo Sim. assim, acho que uma mulher, é aquilo que você falou, ela se torna imparável quando ela olha pra si e fala assim: se eu quiser, eu vou e faço e aconteço. Uhum. E não tem essa, mas é muito caro. Quanto custa o seu sonho? Quanto custa o seu sonho? Exatamente. É isso. E aí, e você vai trabalhando pra aquilo e aí as coisas vão acontecendo e você fala, nossa, por que eu não fiz antes? Exatamente. E é assim, porque... sempre assim, né? É. Que bacana. E você pretende fazer alguma outra coisa nesse segmento que tenha mais ou não? Não, eu acredito que eu vou focar principalmente nessa parte de íntimo e corporal, que é algo que eu gosto muito, né? E vou continuar nesse segmento. Você vai fazendo especializações dentro dessa área. Dessa área. Caramba. Porque aqui em Limeira eu não conheço ninguém. Então você já vai se tornar região, né? Tomara. Vai, espero, com certeza. Eu não tenho dúvidas. Com certeza. Para mim vai ser uma honra, né? Foi da cidade que começou a minha capacitação, né, para essa área, começou aqui, né? Então eu tenho um respeito, um carinho e uma gratidão muito grande por essa cidade, por todas as pessoas que eu conheci aqui, todas as pessoas que me ajudaram de alguma forma no meu crescimento, sabe? Então às vezes eu paro para pensar em cada um que passou pela minha vida aqui nesses 5 anos que eu morei aqui. Você morou 5 anos aqui e você fez a sua... Eu fiz internato e residência médica aqui. E, gente, ela falou pra mim que Santa Casa, ela achou que era hospital particular. Né? Eu achei lindo, né? Porque quando eu vim do Pará, né? O Pará é tudo mais... Então, eu vim do Pará e do Tocantins, lá esses hospitais, referências como é aqui, a Santa Casa, ele fica super lotado, o paciente fica acomodado em macas no corredor, cadeiras, assim, então a visão que eu tinha de quando eu cheguei lá, eu assustei, que era tudo muito bonito, tudo muito organizado, a parte do SUS, todo mundo acomodado nos seus quartos, coisa mais bonitinha, sabe, uma UTI, né, fantástica, a equipe da ginecologia e obstetrícia especialista em alto risco, muito incrível mesmo, então eu entrei e falei, nossa, essa Santa Casa tem cara de hospital particular. Eu tinha outras referências, né? E eu gostei muito do que eu vi. Eu gostaria que, inclusive, fosse assim em todos os lugares, né? Precisa, né? Precisa. E aí você fez 5 anos. Fiquei 5 anos aqui. E aí depois você já foi para São Paulo? Fui para São Paulo, fiquei 2 anos lá fazendo a parte de medicina estética, né? Eu fiz a parte de facial, corporal e mais especializações na área íntima. Na verdade, eu comecei a fazer as minhas especializações em cirurgia íntima, eu ainda estava aqui na residência. Comecei. Tem um médico que é referência aqui no Brasil também, em Brasília. Eu fui em Brasília fazer um curso com ele de cirurgia. E aí, então, eu fui conhecendo outros. Exatamente. E eu fui cada dia mais procurando esses cursos, que era nessa área. E é isso, eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu acredito que tenha sido isso, de eu ter começado essa área já dentro da residência, que me fez querer migrar, né? Cara... Tem que amar, né? Tem que amar. É muito bom, você não tem noção. Tem fazer que o que ama. amar aquilo que faz. Bom. Eu poderia passar um dia todo fazendo isso. E falando disso. O olho dela brilha, gente. Que linda. Muito bom. Que bacana, velho. E é esse propósito que você quer. Sim. Porque você falou que quando você começou a fazer a faculdade, era pra... Eu tinha pensado em 3 áreas, né? E aí, quando eu percebi que eu tava concluindo, né? Uma das que eu tinha escolhido, que foi a parte de ginecologia e obstetrícia, foi quando eu percebi, falei, eu acho que ainda não é isso. E eu comecei a sentir um vazio muito grande. E aí eu comecei também a ir em busca de entender sobre identidade, propósito, sabe? Qual que é a minha missão na Terra, o que me faz feliz, como eu posso ajudar outras pessoas, como eu posso impactar a vida de outras pessoas. Você começa a estudar esse tipo de coisa, é onde você começa a se encontrar, né? A se encontrar. Exatamente. E fazer outras pessoas se encontrar, né? Exatamente. Porque quando você descobre o propósito, daí você começa a atuar no seu propósito, sim, aí você faz outras pessoas entender o propósito delas e, nossa, exatamente, aí você vai fazendo uma manada de gente, assim. Isso. É muito bom. Então, eu acho
que é importante a gente ter esses conteúdos de forma leve, falar de forma fácil, para que todo mundo entenda. Contendo todas as linguagens, Isso, né? todas as linguagens. Geralmente o público que eu falo não é o público para a área da saúde, eu tento evitar o máximo possível de termos, e se eu falo, logo em seguida eu tento traduzir, né, para uma forma mais fácil. Porque hoje as pessoas, elas exigem comunicação objetiva e leve, Exatamente. né? E falar sem tabu, né? Deixar Falar a sem paciente, exatamente, deixar a paciente à vontade para ela falar do que ela quiser, para ela tirar dúvida em qualquer outra área que ela tenha, porque às vezes eu não trato disso, mas eu sei quem pode ajudar ela, né? Porque querendo ou não, eu ainda tenho contatos com outras pessoas, conheço alguém que seja referência a alguma coisa, ela vem com uma queixa, olha, eu não consigo te ajudar, mas eu sei quem pode te ajudar. Quem pode ajudar. Exatamente. Indica um psicólogo, né? Porque tem tudo a ver também, né? Essa questão, porque eu acho que elas chegam lá achando que você vai ser... Não. Aí é psicólogo, fisioterapeuta pélvico, GO. Tem que ter, né? Tem que estar tudo alinhado. Tem que estar tudo alinhado. A fisioterapia pélvica, ela é muito importante, Muito, né? muito. Não só no pré-parto, pós-parto, como chegando próximo à menopausa, pós-menopausa, isso é muito importante, né? Tanto que essas incontinências leves, elas são muito melhoradas com a parte da fisioterapia pélvica, né? Então, é importante. A parte da uroginecologia, que é uma especialidade também associada à fisioterapia pélvica, é muito importante. Na verdade, a multidisciplinaridade, né? Precisa estar todo mundo alinhado. Depois que eu acho que todo mundo entendeu isso, que a união ia ser o melhor para o paciente, eu acho que o paciente está saindo mais satisfeito, ele está saindo mais realizado. Porque quando ele pegava um tratamento individualizado, ele não chegava ao máximo que ele poderia chegar, porque não tinha essa união. E agora eu acho que as especialidades, elas estão entendendo que uma precisa da outra, e que essa união que vai dar o melhor que o paciente precisa. Exatamente. Então eu percebo que tá funcionando dessa forma. Melhor, assim. E funcionando melhor, porque o que a gente tem que fazer? Solucionar um problema de um paciente. E como que você vai solucionar da melhor forma possível? Unindo braço, unindo forças ali para poder resolver e entregar pronto, né? Entregar. Não ficar nesse esquema, vai lá, que aí, né? Por isso que você já viu que tem clínicas agora que ela já está englobando tudo. Você tem a sua área e aí lá dentro mesmo já tem os seus aliados, né? As especialidades que vão te ajudar para você ter um melhor resultado. Caramba. E você se autoconhecendo, você consegue ter muito mais... Sim. Né? Que nem você falou que foi buscar o seu propósito, entender sobre o que você estava fazendo aqui na Terra. Sim. Né? Porque às vezes você é acometido por uma tristeza, você não sabe o que é, e você começa a se sentir perdida. E mesmo assim, pô, estudei, eu sou médica, mas eu posso também me sentir perdida, eu posso também me sentir fora do foco, né? Porque as pessoas hoje, elas veem médicos, elas acham que é uns anjos, assim, que não tem problema, que não tem... São pessoas comuns. Comuns, cara. Comuns, exatamente, todo problema. O médico tem medo. Claro que tem medo, você acha? A gente não pode ficar achando que são pessoas diferentes. Não são. Todo mundo é igual, tá tranquilo. Todo mundo tem anseios, todo mundo tem medo, todo mundo tem dúvida, né? Todo mundo tem bloqueio. E aí, o que você tem que fazer? Tratar. Cada um. E assim, a inteligência emocional e o autoconhecimento hoje, cara, se você não tiver isso tá fora do jogo. Isso tinha que ser dado na escola. Pra criança. A criança já tem que ter, já. Pros novos que estão chegando, né? Com certeza. Isso muda tudo. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo da vida. Imagina, uma criança preparada desde sempre, assim, se torna um adulto imparável. Exatamente. Dificilmente ela vai se abalar com alguma coisa. Ela vai ter, sim, as questões, mas assim, nada de... Não, ela não vai se abalar. E o tempo, né? E a gente tá, assim, muito nessa época de depressão, ansiedade. Então, precisa aprender a tratar isso de todas as formas, sabe? E você percebe que essa interdisciplinaridade, você consegue tratar essa parte de ansiedade, depressão, com alimentos, com exercício físico. Você pode ir associando várias coisas que vão te ajudar no resultado final. Né? Porque essa parte de espiritualidade, né? Espiritualidade. Você tem que ter todos os braços te ajudando. Todos. E, academia, alimentação,
São duas coisas, assim, aliadas que a gente às vezes não dá bola, né? Mas elas... Devido a essa correria que a gente vive, né? Pra lá e pra cá. Deixa eu comer ali, deixa eu deixar de fazer, porque não vai dar tempo. Quando você cria essa rotina, né? Sim. Você consegue... No início você começa a achar que você não tem tempo pra nada, mas na verdade é isso que vai te fazer ter tempo pra tudo. Porque, sabe, o corpo parece que ele foi feito pra ficar parado, né? E não foi, porque se você faz isso, cada vez mais parado você quer ficar. Você precisa entrar em movimento. E aí a partir do momento que o seu corpo começa a entrar em movimento, a cabeça também começa a entrar em movimento. E aí você vai vendo o que precisa melhorar. Exatamente. E aí você vai ajustando tudo. E você... Peraí que deu um branco aqui na minha cabeça que eu ia falar. É tanta pergunta. Teve alguma paciente que chegou lá e ficou só olhando pra sua cara, assim, tipo... Não sei o que eu falo, que eu tenho vergonha, que eu não consigo falar. Já. Já chegou. Mas assim, eu acho que eu tenho um jeito tão tranquilo de ser que isso não se sustenta muito tempo. Logo ela percebe que ela pode falar assim comigo, que a gente vai conversar. Você deixa bem leve, né? Tranquilo. Eu acho que são poucos minutos para a pessoa me conhecer e ela perceber que ela não precisa enrolar para me falar nada, que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E se eu não conseguir te ajudar, eu vou dizer quem consegue e tá tudo bem. Pode ficar tranquilo, perguntar o que quiser. Sim. Não precisa ter, sabe, esse anseio, essa vergonha. Rápido as pessoas perdem, né? Isso. Uhum. E agora falando sobre essa questão de absorvente, essas coisas assim, tem um negócio que chama... Coletor? O que você acha? Eu gosto do coletor. Uhum. O coletor, ele é interessante, né? Você utiliza ele, você lava, sabe? Diminui essa quantidade de poluentes, né? E outra, você sabe o que eu acho mais interessante dele? Meio que dá uma obrigada a mulher conhecer o próprio corpo dela, sabe? Você vai ver que ela vai ter que colocar, ela vai ter que tirar, ela vai ter que aprender a colocar, né? Então, eu acho que foi uma ideia genial. Genial. Exatamente. E assim, uma alternativa também para quem tem essa parte de alergia, absorvente. Cria o OB. O que você acha do OB? Eu acho que ele é interessante também. Para certas ocasiões. É porque, na verdade, você tem que entender que o porquê que tem vários tipos de coisa. Porque tem vários tipos de pessoa. Cada um se adapta a um. Você vai ver mulher que nunca vai usar o coletor. Aí você vai ver mulher que vai usar o disco. Aí você vai ver mulher que ela vai usar o absorvente interno. Outras que vai querer usar só o externo. Porque não quer colocar a mão na região íntima. Sei lá, tem medo, tem vergonha. Você vai ver que tem uma que não quer nem ficar menstruada. Você vai ver outra que ela acha que é importante para ela ficar menstruada, porque está alinhada à natureza, o chakra, enfim. Cada uma tem sua individualidade. Então, esse é um motivo também que tem vários tipos de anticoncepcional, porque a pessoa ela vai se adaptar a um. Vai se adaptar a um. Nós somos todas diferentes, né? Então, precisa ter diferentes opções para a gente perceber qual que se encaixa melhor na nossa realidade, na nossa rotina. Você acha que... Eu gosto do DIU de cobre. Você gosta de DIU de cobre? Gosto. Eu acho que ele é o mais interessante. Mas assim, é a minha opinião, serve pra mim, serve pra algumas mulheres. Cada um tem suas indicações e contraindicações, né? A verdade é essa. Então tem gente que às vezes quer e não pode. Não pode. Tem gente que pode e não quer. É assim. É assim. E hoje parece que não pode mais colocar se não tiver filho, né? O quê? O DIU, ou pode? Não pode. Normal? Claro, pode sim. Pode sim, não tem disso não. Então, gente, é opcional, né? É uma cartela imensa. Exatamente. Pra você, às vezes, se prevenir ali, porque Sim, hoje em dia... Tem que ser planejado, né? Eu acho que tudo na vida que é planejado, eu acho que funciona melhor. Não que se aconteceu algo... Você não vai dar conta, né? Você não vai dar conta, mas... Você vai se adequar a isso. Mas se você tiver ali a questão de... saber planejar e chegar no tempo certo é maravilhoso. A pessoa se sente mais feliz, se sente confiante, sente que ela conseguiu controlar a situação, né? Exatamente. O que foi? Você me desconcentrou, cara. O que você... Não pisco mais. Não dá.
Mas, e você? Falaria alguma coisa, assim, muito importante? Se você tivesse que falar, na verdade, uma coisa muito importante pra várias mulheres. Você visse várias mulheres assim na sua frente. Que eu tenho certeza que um dia vai chegar esse dia. Você vai estar num palco palestrando, tá bom, querida? Ai, Você vai, nossa. tá? Pega Recebo. aí. Você vai, porque você, cara, nasceu pra isso. Ai, fico feliz. Nasceu pra isso. Fico feliz. Então, eu diria para todas elas, você é única, você é individual, cada uma tem suas particularidades, suas singularidades, se aceite, porém, se algo te incomoda, resolva. Resolva. Você precisa ter autoestima, ela vai te levar para outros patamares. Nossa! É isso. Cara, vamos se olhar. Vamos entender o que a gente é aqui nessa terra. Sim. Que a gente já tem data marcada, cara. Esses dias o Júnior falou pra mim: meu, nós temos uma data marcada. A gente não teve uma data pra chegar, a gente Sim. tem uma data pra ir embora. Sim. Então, o que você tá fazendo aqui? Né? Exatamente. E igual essa questão de, às vezes, a pessoa, eu tenho vergonha, eu tenho receio, eu tenho medo, eu tenho isso. Deixa eu te falar, você nem sabe que dia que você vai partir. Você nem sabe, cara. Daqui 2, 3 dias ninguém nem lembra mais o que você fez. Entendeu? Sabe? Então, pra que ter medo de falar? Pra que ter quê? medo de procurar ajuda? Sabe? Resolve. Se cuida, se ama, cuida, se ama, olha, exatamente. sabe? E assim, é uma decisão própria sua, não vai ser a gente, né? O profissional, ele tá ali pra amparar, pra dar o direcionamento, mas não vai ser o profissional que vai tirar isso aí de você. Não tira. Não tira. Né? Precisa entender. Você precisa se olhar pra dentro. A partir do momento que você começar a olhar dentro, você começar a fazer transformações dentro, por fora vai começar a aparecer. Exatamente. Gente, nosso pod, a gente deixaria aqui rolando a tarde inteira, porque assunto é o que não fala. Ou aqui não falta, aqui não fala. Assunto é o que não falta, aqui não fala voz. E fala o seu Instagram pra gente. Meu Instagram Famosa! é @doutora Laís Maltarolo. Gente, me segue no TikTok também. Segue ela, porque ela é uma TikToker, gente. Meu TikTok eu falo de curiosidades sobre várias áreas da medicina, né? Então tem videozinhos ilustrativos. No meu Instagram não, eu falo mais da parte de estética íntima, estética corporal, mas no TikTok tem Meu, várias eu amei coisas. aquele vídeo. No TikTok eu não te seguia, eu não te sigo, eu vou te seguir. Mas eu amei aquele vídeo que você postou do... Como que o prazer da mulher vai, né? Primeiro, Você viu? Gente do céu, é daquele muito jeito. isso, cara. É daquele jeito. Vai no cérebro, Sim, né? tudo começa na cabeça. Tudo começa na cabeça. Tudo. É isso, eu acho que todas as mulheres sabem, né, cara? Sim. Então, pelo amor de Deus, você não sabe, você tem que entender também. Você... Não dá pra você começar por baixo, tem que começar por cima. Exatamente. Que, Exatamente. E outra coisa, não tem como. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou ligar uma chave na tomada e vai dar certo. Você não pensou durante o dia, você não pensou durante a tarde. Você acha Não que à tem noite você vai querer como, fazer alguma cara. coisa? Para, tem não vai como. querer. Sabe, é uma coisa que tem que ser pensada. É tipo, tô com vontade de almoçar. Você quer almoçar o quê? Nossa, eu quero almoçar, sei lá, um risoto de camarão, assim. Você começa a pensar o que você quer almoçar, você começa a salivar, você começa a planejar aquele almoço. É assim. Pensa que você quer comer um prato muito bom. Muito começa- bom. E já começa vai a mandando pensar. pro seu cérebro, entendeu? Exatamente. Se olha, coloca uma lingerie, fica olhando no Exatamente. espelho e fala assim, eu sou gata, eu sou gostosa, Exatamente. eu sou foda, Exato. né? E aí, Manda uma mensagem pro Manda uma boy, mensagem já pro deixa boy. ele ligado no que você faz tá um querendo. OnlyFans com seu boy, já que você não vai ter um OnlyFans, faz um OnlyFans. Essa novia tem entendeu? Mas faz com o seu namorado, se tiver, né? Ou marido, enfim. Ou também, se você não tiver, você pode fazer um também. Claro, tudo é opcional. Tudo é opcional. As pessoas podem ser tudo que elas quiserem ser. Exatamente. Elas são a boss da vida, né? Exatamente. Foi igual isso. Quando eu entendi que eu sou a boss da minha vida, já era, acabou. Quem manda sou eu. Isso Entendeu? é importante. Quem manda é a gente na gente. A gente tem que mandar na nossa cabeça. Na nossa cabeça. É aqui que sai tudo, o externo, Exatamente. né? Vem pro interno e depois vai pro externo. E é isso. Estamos chegando aqui ao fim desse papo maravilhoso. Espero que você tenha gostado. Eu amei, quero vir mais vezes. Com certeza vai ter várias partes 2, 3, 4. Olha,
tá? Vai vir muita novidade aí, vocês aguardem, tá? Porque nossa jornada só começou. E eu te aguardo lá em Mogi Com certeza. Mogi Guaçu, na verdade, Mogi Guaçu, a clínica, tá? verdade. Eu moro em Mogi Mirim, mas a clínica é em Mogi Então, Guaçu. gente, ó, já pode começar a fazer seus agendamentos, que já vai ter um espaço bacana pra doutora Laís atender. Exatamente. No shopping, viu, No gente? shopping, vou levar. É isso aí. Muito obrigada pela participação. Gratidão, sucesso nessa jornada sua, que é, modificadora, se transforma vidas. Tenho certeza que muitas mulheres têm orgulho de ter passado por você. E eu me sinto orgulho de conhecer uma mulher como você, que, entendeu o propósito e tá aqui nessa terra por um propósito. Não é só sobre valores. Sim. É sobre você entender que você muda e transforma vidas através da sua. Ai, Bruna, eu me sinto, assim, muito, muito agradecida. Gratidão por ter me convidado. Tô feliz por ter falado aqui com você vários assuntos do meu cotidiano, poder explorar melhor essa parte da região íntima, que é muito tabu para muitas pessoas, tentar trazer de uma forma leve, espero alcançar o máximo de pessoas possível, espero que esse seu espero que esse seu podcast alcance muitas pessoas, isso é transformador. Esse seu trabalho também é lindo, porque pode levar informação a muitas pessoas que às vezes estão precisando de uma ajuda, estão precisando de uma palavra, de uma frase para mudar. Então, gratidão, muito obrigada mesmo. Eu tô muito feliz de ter participado. Gente, também, viu? Mas se a gente ficar mais um pouquinho, a gente chora. É isso, então. Encerramos aqui o nosso Fala Boss de hoje com extremo conhecimento. Olha, tô até sem palavras. Com extremo conhecimento de coisas que a gente precisa saber com a doutora Laís. E até a próxima. Beijo!